deste programa será as mulheres. E eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura do Evangelho de João, quando Jesus estava cansado da viagem, e aí ele sentou perto do poço, era por volta do meio-dia. E aí chegou uma mulher e ele falou para ela: dê-me de beber. E ela perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber água a mim, que sou samaritana? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você a água viva. Então esse texto faz a gente refletir sobre a ação dele com as mulheres, num tempo onde as mulheres não tinham voz nem vez, não podiam nem entrar no templo. Ele se dirige a ela. E soma isso a questão do povo, o povo judeu era visto como superior aos samaritanos. Então ela, mulher e samaritana, e a ela que ele se dirige, a ela que ele dá toda a atenção, e um texto belíssimo que vale a pena ser lido e meditado por inteiro, não somente essa parte que eu chamei para destaque. Então, seguindo a esse mestre que fala sobre a inclusão de todos, o centro é a vida e a vida em plenitude, a gente traz hoje a reflexão dentro do momento que o país vive, dentro da discussão da reforma política, como é que as políticas públicas e a mulher na política está sendo posicionada. E para entender melhor esse panorama, o Pedro, que é sociólogo e professor, vai ajudar a gente com algumas informações, alguns esclarecimentos a respeito dessa situação. Olá a todos, obrigado, Márcia. É um grande prazer dialogar na Rede Fé e Política. Eu desejo que estas falas produzam algum impacto em quem nos ouve, mobilizem as pessoas, gerem reflexões e alimentem as redes, tal como a Rede Fé e Política se propõe a fazer. A participação das mulheres na vida política, ela é uma questão que está no centro do debate atual. Nós temos, com relação a esse assunto, uma história que deve ser conhecida. A participação das mulheres na política como eleitoras é uma questão que demorou muito tempo para chegar na equidade com o gênero masculino. De fato, em 1932, só mulheres casadas com autorização do marido podiam votar. Em 1934, se eliminam as restrições. Só em 1946 o voto feminino passa a ser obrigatório para as mulheres e em 1997, após o voto já se tornar obrigatório para as mulheres, só em 97 é que é feita uma lei solicitando que os partidos reservem 30% das suas vagas para as mulheres concorrerem na política às candidaturas. Antes não era proibido, mas só casos excepcionais de mulheres que se candidatavam eram registrados. A lei de 1997, ela dizia que os partidos deverão reservar 30% de vagas. E, como vivemos numa sociedade ainda muito machista e patriarcal, ainda com o homem se sobressaindo nos espaços de decisão, etc., essa lei foi interpretada como reservar, ou seja, dizer, estão lá os 30%. E então, de 1997 para cá, o direito à participação da mulher em 30% ficou reservado, mas não foi preenchido. Então, em 2010, o Supremo Tribunal Federal mudou a palavra reservar por preencher os cargos. Portanto, que os partidos deveriam, nas suas listas, ter 30% de mulheres nas listas que
saem as candidaturas. Contudo, essa mudança não provocou um aumento das mulheres candidatas, que permaneceu nos níveis anteriores. Com isso, nós temos hoje no Brasil uma grande subrepresentação das mulheres nos espaços de decisão na política. Podemos aprofundar mais essa questão em dois pontos, analisando como as mulheres estão ocupando, em que quantidade a mulher está participando dos espaços de decisão, nos municípios, nos estados, no nível federal. Podemos aprofundar por essa via, ou também podemos aprofundar pela via da reforma política, quando propõe novas metas e novas deliberações que procurarão assegurar a maior participação da mulher na política brasileira, e com, talvez, algum impacto já nas próximas eleições para o nível municipal, prefeituras e câmaras de vereadores este ano, em outubro. Portanto, nosso comentário de hoje vai muito dirigido aos homens e mulheres que nos ouvem, no sentido de estimular fortemente as candidaturas de mulheres, a participação das mulheres nos partidos, de maneira a começar a preencher efetivamente essas vagas, mas desta vez não somente, não é mais reservar, agora é preencher, mas não somente preencher, como também disputar efetivamente espaço para que aumente o quociente de mulheres candidatas e, com certeza, eleitas em outubro, agora nas eleições municipais. Muito interessante esse panorama, né, Pedro? Quer dizer que há 80 anos o direito de votar, não amplo, livre, mas algumas puderam votar há 80 anos. E depois essa caminhada no sentido de ganhar espaço, né? Em outros programas você já mencionou. A mulher ela é sempre tão ativa, participativa nos movimentos, empenhada nas lutas, nas buscas, mas na hora disso se transformar efetivamente num cargo de representação, e tudo isso tem aí algumas barreiras, né, e acaba não sendo ocupado esse espaço. E quando ela tem a oportunidade, ela acaba assumindo por inteiro mesmo essa responsabilidade e acaba trazendo um ganho. Não que os homens não assumam e não façam também com muita propriedade, mas há que se reconhecer, né, o perfil da mulher, a abrangência que ela consegue envolver em diversas situações. Então, a importância dessa discussão e do eleitor levar esse critério na hora de preparar e escolher o seu voto, né? Também como os partidos estão lidando com essa participação da mulher. Acho muito pertinente essa questão, Márcia, porque muitas vezes tivemos mulheres com um papel muito destacado em espaços de decisão, mas isso não fez com que se desbloqueasse de uma forma mais geral a participação das mulheres. Então, mulheres prefeitas, mulheres governadoras, houve várias situações, mas até que ponto elas constituíram secretariados com mulheres? Até que ponto os seus partidos não consideraram que a obrigação do direito da mulher já estava contemplada? Então, esse longo histórico que nós tivemos com honrosíssimas participações de mulheres na vida política, e São Paulo é um lugar onde temos essa experiência muito marcada, pelas prefeitas Luísa Erundina e Marta Suplicy, vereadoras muito ativas, na região metropolitana muitas prefeitas também, muitas prefeitas hoje na região metropolitana devemos ter umas 5 ou 6 prefeitas mulheres, então não são números pequenos, não, mas isso não induz a desbloquear as estruturas partidárias, né? No entanto, se você pegar, por exemplo, o governo federal, o fato de termos uma presidenta eleita, evidentemente é um fato muito positivo, que mostra um amadurecimento histórico do país
de não deixar de votar naquela candidata pelo fato de ser mulher, votar nela. Mas a diferença é quando ela efetivamente prioriza mulheres no ministério. Então, nesse momento, a simbologia da mulher na política assume um teor mais concreto, que é o de ter mulheres nos demais espaços de decisão e sendo estimuladas. Citaria, por exemplo, a mudança da Petrobras com uma mulher sendo guindada ao cargo de uma das maiores empresas da América Latina, justamente o patrimônio público importante que é a Petrobras, com a Maria das Graças Costa. Então, há exemplos em outros âmbitos, nos estados e nos municípios. Nesse sentido, a questão das leis que estimulem é uma parte importante, mas não decisiva dessa questão. O que é decisivo nessa questão é o comportamento de homens e mulheres na política, estimulando as mulheres, legitimando sua intenção de participar, e leis que assegurem isso. Porque, veja, se você na lei anterior falava reservar e os partidos então faziam letra morta, porque reservar não significa garantir, e o Tribunal Superior Eleitoral precisou mudar essa palavrinha para que se desse ao respeito, é sinal que esse bloqueio ele é profundo, ele é enraizado e precisa ser combatido. Te digo que eu peguei alguns números para apresentar a vocês, né? No Brasil, só 505 prefeitas, temos 505 prefeitas dos 5.500 e poucos municípios, 9%, e 6.500 vereadoras, que são 12% do total. Então, a participação das mulheres na vida é de 51% e a participação na política é de 12%. É 5 vezes menos, né? Outro aspecto muito importante também é que a participação das mulheres na política a gente não deve observar tão somente pelo aspecto da equidade, que é necessário e fundamental, mas a gente deve observar também pela ótica do sistema político, no sentido de que a política não é o reino do governante carismático, não é o reino da burocracia partidária. A política é o reino da participação dos homens e mulheres. Então, nesse sentido, a gente deve pensar que os partidos devem se acostumar mais a fazerem amplas assembleias, aonde verifiquem as pessoas com mais vocação para a política, sem necessariamente serem políticos tão profissionalizados. Dessa forma, a gente passa a valorizar de uma forma diferente os partidos e passa a tirar aquele aspecto quase imperial do representante político como alguém acima, né, do bem e do mal, alguém que nasceu com tal vocação. Não, a política é uma dimensão da vida como qualquer outra, que pode ser exercida por pessoas comuns. Então, um profissional, uma professora, um agente de saúde, um arquiteto, homem ou mulher, devem ser estimulados a apresentar-se aos partidos como possíveis candidatos. Uma discussão que é feita na reforma política é de que você poderá, ela vindo a ser aprovada, ela será discutida no Senado no próximo 28 de março, está em discussão que você poderá votar no seu candidato a deputado numa lista, você vota no nome, mas também você pode votar na legenda. E ao votar na legenda, ou seja, no número correspondente a determinado partido, você estará votando numa lista que alterna nomes de homens por nomes de mulheres. Então, havendo muitos votos nas legendas partidárias, haverá um favorecimento, em sendo aprovada a reforma política, tal como está proposta hoje, haverá então uma distribuição mais equilibrada por gênero, porque os votos irão descendo em cascata, por homem e mulher sucessivamente. Então, tudo isso conduz à ideia
de que a questão das mulheres na política é mais uma entrada para discutir o aprimoramento da democracia brasileira, o aprimoramento do sistema político, o aprimoramento do sistema eleitoral, buscando regras que atendam melhor a especificidade dessa República Federativa do Brasil, que tanto carece de mecanismos que assegurem a ética, os valores republicanos, a democracia, o desenvolvimento e a participação. Muito bom. Encerramos esse bloco falando sobre a participação das mulheres na política e em breve nós retomamos.